Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um Duda Jardim Musicando. Hoje na casa de um grande ídolo meu. É uma grande honra e alegria. Olha, estou até sem palavras de estar aqui na casa dele, cara. Estou falando nada mais, nada menos do que Jorge Melo. Esse bate-papo de hoje, vou precisar de ajuda, de tão emocionado que eu estou. Estarei também na companhia do meu grande amigo Arnaldo Afonso, que irá nos ajudar a esse bate-papo aqui. Vamos então começar mostrando aqui o ambiente. Observe que, olha só que figura maravilhosa, nosso querido Jorge Melo, aqui Maravilha. No seu grande acervo, que daqui a pouco estaremos falando sobre isso também. E meu querido bruxo, olha só aqui. Aí, pessoal, Arnaldo Antunes. prazer estar Arnaldo aqui. Antunes, olha só, Arnaldo. É o nosso Antunes. É o nosso Antunes. Cadê aqui? Agora tá perdido aqui, ó. Foi pra cá. Olha, ó. Arnaldo Afonso. Obrigado pelo convite. Uma honra também estar aqui com o Jorge Melo, saber um pouquinho mais das histórias maravilhosas do pessoal do Ceará. E vamos aí, vamos bater esse papo. Jorge. Diga, meu amigo. Por onde a gente começa? Você que manda. Comece de onde você quiser. Antes de mais nada, Jorge. Para quem não sabe, Jorge é de Piripiri, mas toda a sua história está muito ligada ao pessoal do Ceará. Vamos saber um pouco disso daí? Jorge, como eu falei, cara, fica à vontade. Comece falando sobre o que você quiser. Olha, em primeiro lugar, demonstrar esse prazer, essa alegria de rever pessoas tão maravilhosas, pessoas doces, pessoas artistas, pessoas musicais e pessoas que se interessam pela arte, pela música e pelo trabalho que eu fiz junto a essa tropa que vocês conhecem como pessoal do Ceará. Só posso dizer uma coisa, eu sou do Piauí, mas eu cheguei em Fortaleza para fazer o vestibular de Direito em 1967. Em 67, eu já comecei a me envolver com a música do Ceará, por meio da própria Ordem dos Músicos, como escritor de partitura para a rapaziada dos festivais, e também como membro daqueles festivais. Eu me lembro que já em 67 eu tirei o terceiro lugar num determinado festival, que era uma grande revelação para mim lá, produzido pela professora Dalva Estela, grande maestrina de Fortaleza. E foi lá que eu conheci, indo aos conservatórios, o resto da rapaziada. Claro, os que eram músicos, porque a maioria era poeta, então tinha que conhecer essa poetada danada, era nos botecos. E ao lado do lugar em que eu fui morar, como estudante, tinha um bar. E ele se reuniu naquele bar. Eu passava, olhava, mas não tinha como me aproximar, ninguém sabia quem eu era. Quando Petrúcio Maia, lá no conservatório, disse: Jorjão, rapaz, eu vou te levar lá aqui perto, na rapaziada e tal, na Duque de Caxias. Eu digo: rapaz, eu moro lá, eu sei onde é que é. Ele disse: pois vamos, rapaz, vamos, você vai ver. Eu cheguei, mas na chegada, aquela chegada fria, né? Um cara de fora. Estava lá o Fausto Nilo, estava Augusto Pontes, estava o Petrúcio, foi muito bem recebido, estava o Rod, estava a Tete, estava a Francisca, a Chica, estava a Ieda Estegilda, Brandão, tudo pessoas que se tornaram meus parceiros da minha obra. Eu tenho música com Ieda, tenho músicas com o Brandão, tenho músicas com o Petrúcio, tenho músicas. Não existia ainda o Belchior. Mas passei no vestibular. A vida ficou melhor, ficou comer mais barato, hospedagens mais baratas, nas casas de estudantes, tal. Foi aí que meu irmão, que passou em medicina, tinha chegado de Piripiri também, começava a conversar comigo na nossa repúblicazinha e me disse: Jorjão, pai,
Tem um cara lá na minha classe, lá na medicina, que é igual a você, bicho. Toca o dia inteiro o violão e só fala em poesia. Ele só não faz é estudar. Aí eu entro no ouvido e saio no outro. Não se interessou. Não me interessei porque esse meu irmão devia daquele jeito tá falando era de mim. Tu não estuda nada, rapaz. Tu fica de violão na mão e tal. Foi uma indiretazinha. Mas um dia eu cheguei na nossa república, no horário do meio-dia. Nesse tempo, eu vendia eletrodomésticos de porta em porta. Máquina Facite, né, de calcular, e a máquina Olivetti de escrever. E descansava, cochilava um pouquinho para voltar a meter pé na estrada, que era de porta em porta. Quando eu cheguei, o Emanuel estava com um cidadão de costas, numa mesa, estudando. Eu corri, me deitei no meu colchão, peguei o violão aqui e comecei a dedilhar. Aquele cidadão se virou, sentou do meu lado, e que acorde é esse? Rapaz, é um sol. Depois vai para onde? Depois você pode ir para qualquer lugar, mas pode ser um Mi menor. E o que é o Mi menor? É isso aqui. Tal. E assim esse cidadão ficou meu maior amigo. E nunca mais apareceu lá na nossa república para ajudar com o Emanuel, meu irmão, a medicina dele. Ele só aparecia para a gente escrever música, falar de poesia. Era o Belchior. Antônio Carlos Belchior. E viramos carne e unha. O resto, a rapaziada vai me orientando e a gente vai falando. Então, Jorge, essa história sua lá de Fortaleza, ela também se confunde com a sua parte artística na televisão também, né? Exato. Eu, para tentar largar o eletrodoméstico, corri atrás de todas as formas ligadas à música, inclusive dei aula de música particular. Comecei a participar dos festivais de música que tinha um prêmiozinho para gente. Até que um dia a TV Ceará, onde eu tocava nos programas da tarde, eu estava tocando num programa do Paulo Lima Verde, chamado Show da Tarde. Eu vou saindo com meu violão. Lima Verde é o sobrenome do Ednardo, né? Da família Lima Verde. Era da família. Quando eu vou saindo pelo corredor, uma senhora me para e diz: Seu Jorge, o superintendente, doutor Eduardo, quer falar com você. Eu fiquei assim, sem saber o que era. Eduardo Campos, autor de teatro, escritor e o superintendente da TV Ceará. Ele me recebeu na sala dele, muito acordado, muito feliz, e disse: rapaz, você lê música? Eu abri os olhos: sim. Você sabe escrever partitura? Sei. Pai, nós estamos procurando uma pessoa jovem que possa dirigir programas musicais aqui na nossa TV Fortaleza. TV Ceará. TV Ceará. Eu fiquei admirado, achando aquilo um sonho para mim. Eles me mostraram o local onde ia trabalhar. E o maestro que estava ao lado dele, veio me dar um abraço, que ele era o maestro da parte de rádio, que era a TV e a Rádio Clube. Na Rádio Clube trabalhava o Paulo Diniz, nesse mesmo ano, Paulo Diniz, como locutor esportivo. Isso era em que ano, isso tudo? 68. 68. Tu tinha quantos anos nessa época? Tinha 18. 18 anos? 18 anos já virou diretor de televisão. Fui contratado como diretor musical da TV Ceará para dirigir os programas. Porque hoje é sábado e o programa Gente que a gente gosta. Apresentados por Gonzaga Vasconcelos. Aí, mão na roda, o que eu buscava. Eu trabalhando numa coisa que era meu prazer, a rapaziada da noite, dos bares e das universidades começaram a ter visibilidade, massa, né? Começaram a aparecer, ter visibilidade. Isso. E terminamos chegando no Rio de Janeiro, onde eu fui convidado pelo superintendente e pela Cidinha Campos e o Manuel Carlos para dirigir programas musicais na TV Tupi.
Aí já era 1971. Rio de Janeiro. Aí eu já Rio de tinha Janeiro. 20 anos. E veio sozinho. Vim sozinho. Eu vim sozinho. Quando eu cheguei no Rio, fui imediatamente trabalhar na TV Tupi, alocado na direção musical, dividindo os trabalhos, ou ajudando nos trabalhos do Lúcio Alves, que era o diretor-geral da área musical. Eu era ligado ao Lúcio Alves. Lúcio Alves, o cantor? Cantor Lúcio Alves, da Bossa Nova. Sim. E fiquei lá até que a Tupi fechou. Tive que ir embora. E quando que fechou? Qual ano? Rapaz, foi o fim mesmo. O fim foi em 75 para 76, quando abriu a do Silvio Santos. O Silvio Santos alocou muito daquele material. Mas eles começaram a 75 para 76, foi o tempo máximo, que foi a bancarrota. Foi quando todo mundo já começava a falar nos corredores. Está acabando, está acabando. 75. Mas você já começou... Você lançou o seu trabalho já em 70. O que eu ia falar, paralelamente. Não, em 72 eu comecei a gravar. Exato. Gravei com a Polygram. Aquele disquinho lá de 72, 72. disquinho de 72. Depois a gente vai dar uma olhada no acervo lá, vamos ver o depois disco eu dele. cheguei e resolvi Disquinho me porque é mudar para São pequenininho. Paulo. Compacto duplo. Compacto duplo. Chama-se Felicidade Geral, que era o título da música que eu venci com o prêmio de maior comunicação. Que seria o melhor intérprete, vamos dizer assim. Sim. E eu comecei a guardar tudo a respeito da gente. Não só de Fortaleza, tudo que saía nos jornais, que saía de tudo quanto é lugar, que gerou hoje um acervo com, pasme, 80 mil documentos em papel. Sim. Mas, Jorge, vamos falar também desse seu lado artístico, do seu disco, que, nossa, eu nunca esqueço quando você lançou o Besta Fera, né? Claro. Então, quer dizer, foi ali que começou a sua parte como artista mesmo, cantor, compositor, mas eu não sabia desse detalhe, você ainda estava paralelamente ainda na televisão. Estava na televisão já até 75. 75. E você fez esse disco de 72, que o Arnaldo está mostrando aqui para a gente. Né, Arnaldo? Em plena atividade na TV. Isso, esse foi de 70 e... Esse 72. disco tem uma curiosidade maravilhosa. A banda que me acompanha no disco chama-se O Grão. Quando eu saí de lá, eu toquei com o Grão, interior de Minas, interior do Rio, num festival incrível chamado Dia da Criação. Se eu não me engano, foi reconhecido pela crítica como a primeira manifestação hippie do Brasil. Sim. Milton Nascimento, eu, todas as bandas daquela época. Tem um livro aqui, a História do Rock, só falando daquele fato. Sim. E nesse Dia da Criação, todo esse material... aqui, vamos dar uma passeadinha aqui pelo seu acervo, pode ser? Pode. Todo esse material fala da presença nossa na música. Quer dizer, eu, Belchior, Fagner, Nath, Cirino, as biografias dessas pessoas devem muito ao que o acervo tem. Inclusive está aqui a biografia do Fagner, a biografia do Belchior, feita pelo J.B. Medeiros, a do Fagner pela Regina Queveria. E esse é o Nélio Rodrigues na História do Rock também. Eu estou aqui falando desse dia que eu te falei, o Dia da Criação. É incrível, porque essa banda, quando eu vim para São Paulo, ela foi incorporada ao trabalho do Tim Maia. O Tim Maia ficou com minha banda no Rio de Janeiro durante 5 ou 6 anos, Tim Maia e o Grão, que era a banda com que eu viajei Minas e Rio de interior e esses grandes festivais daquela época. Quem eram os integrantes do Grão? Rapaz, ainda hoje sou amigo deles. São figuras lindíssimas. O Pedinho guitarra, o Piri guitarra, Manuel, que é o baixista, o Manuel ainda hoje toca no próprio projeto dele, uma casa de shows, e ele ainda hoje toca. Então, a amizade permaneceu.
Mas o Tim Maia mudou o nome deles, viraram Vitória Regia. Banda Vitória. Isso você sabe. Ah, Jorge, nós no tempo, paramos em 73 com o Besta Fera, O Besta Fera é 76. 76. 76 eu lancei o Besta Fera. Besta Fera. Já em São Paulo. Então, essa sua história da televisão foi no Rio. Foi no E, Rio. vamos dizer assim, enquanto cantor e compositor, já foi aqui em São Paulo. Não, lá eu já Você- cantava com as meninas e tudo normal. Só que aqui em São Paulo ela me deu mais, digamos, visibilidade. Te conheceram aqui como artista, É. e não como da televisão. Visibilidade, porque eu montei aqui também com alunos meus uma outra banda, que era Cavaleiros do Apocalipse, que gerou o LP Besta Fera. Sim. O Besta Fera é de 76, o seguinte é o Jorge Melo Integral, já é da Warner, e o seguinte é da Continental, chama-se Coração Rochedo. Todos esses premiados pela imprensa nacional como os melhores LPs do ano dos seus lançamentos. E eu tenho tudo guardado. O que mais você pode mostrar pra gente aqui, Jorge? Eu sei que tem algumas coisas que não pode e tal. Jorge também, ele tem... Aqui, eu Jorge é já- advogado também, além de tudo isso que a gente falou até agora, ele também é advogado, é um dos Esse é escritores sobre direitos autorais, e esse acervo que ele tem também está bem coberto, né, pela legislação, e tem coisa que a gente pode mostrar, tem coisa que não. Então você nos guie para o que pode e o que você quer mostrar. Pode ir. Aqui é muito interessante de ver, porque aqui estão gravações originais em fitas de rolo desde a década, desde o início dos anos 70. Esses documentos deverão um dia todos estarem disponíveis, precisando apenas se adequar à lei autoral para que eles possam virar discos e virar CDs e virar trilhas e até cinema. Desse outro lado, aqui tem toda a parte que pode ser mostrada, porque são públicas, jornais, revistas. Aqui os discos, a minha produção, aqui em cima a minha produção. Inclusive, minha obra inteira está sendo lançada fora do país. Por exemplo, 2 já lançados na Dinamarca. Amsterdã, desculpa. Holanda. Na Holanda. Essa é a meta. Agora, pegar todo esse material e criar caminho para eles fora do país. Já tem coisas dirigidas para a Europa e já tem coisas dirigidas